Abra sua Bíblia, Salmo de número 1. Vamos iniciar a nossa viagem, a nossa jornada no livro dos Salmos, pelo início. Salmo de número 1, conhecido Salmo 1, amado Salmo 1, Salmo 1. Salmo 1, Salmo de número 1, do livro 1. Eu acho que na sua Bíblia aparece aí livro 1, Salmos 1 a 41. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa divisão. Salmo 1, acompanhe com atenção, com interesse a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Diz assim o salmista: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua preciosa palavra. A Tua palavra, ó Deus, que devemos meditar nela, que devemos amá-la, para sermos felizes. A Tua palavra, ó Deus, que é tão preciosa. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor deixou para nós o maravilhoso livro dos Salmos. Não apenas poesia hebraica, mas palavra do Senhor que alegra, que anima o nosso coração, que nos confronta, que nos santifica, que o Senhor faz tudo isso através da sua preciosa palavra. E ao iniciarmos, ó Deus, a exposição deste maravilhoso livro, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, aos adultos, jovens, adolescentes, as nossas crianças que aqui estão e que precisam, ó Deus, aprender a amar a Tua palavra, para que sejam felizes também. Por isso, ó Pai, fala ao nosso coração. Nós pedimos no nome do Teu Santo Filho, nosso amado Redentor, o justo, aquele que através do qual nós somos bem-aventurados. É no nome dele que oramos gratos. Amém. Você deve ter percebido nesses últimos dias, final do ano, início desse ano, quem sabe as várias dicas para a felicidade. Várias dicas de as coisas as mais variadas para que você tenha um ano feliz. Coma tal coisa, não faça tal coisa, vista tal cor. As mais variadas práticas para que você tenha um ano feliz. Mas afinal de contas, o que é necessário de fato para termos não somente este ano, um ano feliz, mas uma vida de felicidade? Que não significa, como alguns pensam, uma vida livre de problemas, uma vida isenta de dificuldades, de sofrimento, mas uma vida de paz e de alegria, independente dos sofrimentos, independente das lutas, independente das dificuldades. É necessário, meus irmãos, uma vida de comunhão, em comunhão com aquele que pode de fato nos dar felicidade e paz em meio aos problemas. É necessário uma vida de comunhão com Ele e através da sua preciosa palavra. É necessário uma vida guiada não pela nossa mente, não por aquilo que achamos que devemos fazer ou ser, e não por aquilo que os outros acham e praticam, mas uma vida guiada por aquilo que Deus mesmo, que nos criou para Ele, deixou para seguirmos. Como Elisa dizia na sexta-feira, é o manual do fabricante para nós. Nós estávamos aqui na reunião de oração, ela dizia isso, a palavra do Senhor que é o manual do fabricante para nós. Ele nos criou e aqui está a sua palavra. E é por isso, meus irmãos, que nós aprenderemos nesta manhã a olhar para este salmo conhecidíssimo e amado Salmo 1, que uma vida de felicidade é uma vida que segue ao Senhor, em comunhão com o Senhor,
através daquilo que Ele deixou para nós, a sua palavra. E nós aprenderemos isso, meus irmãos, e olhe comigo como inicia o Salmo: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu disse, queridos, hoje nós estamos iniciando essa nova série, a série do livro dos Salmos, e o nosso propósito, se Deus permitir, é pregar esse ano ao menos o livro 1 dos Salmos. Assim é dividido o livro dos Salmos, o saltério, né? Nós temos, irmãos, o livro 1 vai do Salmo 1, que nós acabamos de ler, até o Salmo 41. Alguns estudiosos dizem que são salmos de confrontação. Nós temos muita coisa nesses salmos. Aliás, só nesse salmo nós temos tantas coisas. Deus, através da sua palavra, nos confronta, é verdade, mas também nos anima, nos encoraja, nos corrige. O Senhor faz coisas maravilhosas através da sua palavra, como nós lemos lá em 2 Timóteo 3:16, que diz que toda escritura é inspirada por Deus, vem do próprio Deus, e ela é útil. Ela é útil para corrigir, para instruir, para ensinar, ela é útil. Então, os Salmos 1 a 41, que nós queremos expor ao longo desse ano, de forma especial, confrontam a nossa vida, para que tenhamos uma vida conforme a vontade dEle. O livro 2 dos Salmos vai dos Salmos 42 a 72. Nós poderíamos resumir como comunicação, é Deus se comunicando com o seu povo. O livro 3 compreende os Salmos 73 a 89, fala sobre devastação. E o livro 4, os Salmos 90 a 106, amadurecimento. E por fim, o último livro, o último agrupamento do saltério, que é o livro 5, vai dos Salmos 107 até 150, consumação. Essa é a divisão básica do saltério, os 5 livros dos Salmos, e nós iremos expor o livro 1, Salmos 1 a 41, ao longo de todo esse ano. Você deve ter percebido que nós não dizemos assim: abra sua Bíblia no Salmo capítulo 1, capítulo 50, capítulo não, porque aqui nós não temos um livro dividido em capítulos, nós temos o saltério, que é composto por vários livros, cada salmo é um salmo individual. Por isso que dizemos Salmo 1 e não livro dos Salmos capítulo 1. É o Salmo 1. Irmãos, ao longo então dos anos, esses livros foram escritos e autores diferentes, nós temos autores diferentes. Por exemplo, o Salmo 90 leva o nome de Moisés. Provavelmente o Salmo 91 também foi escrito por Moisés, não temos certeza. Os Salmos 72 e 127 são atribuídos a Salomão, filho de Davi. O Salmo 88 é atribuído a um sábio de nome Hemã. O Salmo 89 é acreditado a Etam, ou Elam. Aproximadamente 50 salmos não têm título ou cabeçalho e sua autoria continua sendo um mistério, como o Salmo 1 que nós acabamos de ler. Não sabemos exatamente quem escreveu esse salmo. Agora, é interessante que 73 salmos reivindicam a autoria de Davi. Davi provavelmente escreveu destes 150, 73 salmos. 12 vieram de Asaf, 9 foram compostos pelos descendentes de Corá, 2 foram escritos por Salomão, 1 por Hemã e outro por Etam. E talvez o mais antigo e preservado do saltério, como eu disse, é creditado a Moisés. Queridos irmãos, então, nesta jornada nós aprenderemos lições preciosas para a nossa vida. E ao olharmos aqui para o Salmo 1, nós já iniciamos com a leitura da palavra, da expressão bem-aventurado. O que significa, meus irmãos, que este salmo fala sobre felicidade. E fala também sobre a tristeza. Fala sobre a vida de felicidade, que é a vida dos justos, e uma vida de tristeza, que é a vida dos ímpios. Os Salmos 1 e 2, o Salmo 2 nós veremos, se Deus permitir, domingo que vem, eles são a porta de entrada do livro dos Salmos. Você percebeu que são 150 salmos, e nós temos aqui o início através do Salmo 1. Então os estudiosos dizem que tanto o Salmo 1 quanto o Salmo 2, eles são o que nós poderíamos chamar então de
entrada, né? Porta de entrada do livro dos Salmos. Alguns chegam a dizer que nós temos toda a introdução de todo o livro através desses 2 primeiros salmos. E aqui, meus irmãos, no Salmo de número 1, nós aprendemos, nesse que é o prefácio do Saltério, que a porta de entrada é ao mesmo tempo o resumo do maior livro da Bíblia, sobre os dois tipos de vida, sobre os 2 tipos de pessoas, justos e ímpios, e como vivem os justos e como vivem os ímpios, e quais são os resultados da vida daqueles que são justos e quais são os resultados da vida daqueles que são ímpios. O Salmo 1, queridos, destaca o profundo contraste, então, entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio. E já fica a pergunta para você, e eu já sei a resposta: que tipo de vida você quer ter? Crianças, vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês querem uma vida de felicidade ou de tristeza? Eu tenho certeza que vocês querem uma vida de felicidade. E os adolescentes também, e os jovens também, e os adultos também. Mas é curioso porque, mesmo desejando uma vida de felicidade, a gente faz tanta bobagem, como se a gente não quisesse uma vida de felicidade. Eu penso, por exemplo, nos nossos adolescentes e jovens, que dizem querer ter uma vida de felicidade, mas por vezes preferem ir no caminho dos seus amigos, seus colegas, do grupo, que sabidamente não temem a Deus, não têm compromisso com Deus, mas acham que poderão ter uma vida de felicidade, seguindo o caminho desses amigos, desses colegas que não amam a Deus. Queridos, olhem aqui comigo para este salmo e vejam a diferença entre a vida dos justos com a vida dos ímpios, e sobre a felicidade da vida dos justos e a infelicidade da vida dos ímpios. Olhem comigo novamente os primeiros versículos. Bem-aventurado é aquele que não anda. Percebam que o salmista começa falando sobre a felicidade, e ele vai descrever que é feliz, primeiramente, aquele que não faz determinadas coisas. Ele começa com um aspecto negativo. E qual é o aspecto negativo? Depois ele dizer bem-aventurado, a ideia aqui é completamente feliz, plenamente feliz. Ele diz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês podem perceber que aí há como que um desenvolvimento. Não anda, depois ele diz não se detém, não para, não se assenta. É a pessoa que não percebe a progressão, vai andando, de repente para e se assenta. A primeira coisa então que nós podemos notar neste salmo, que felizes são aqueles que não fazem determinadas coisas. E que determinadas coisas são essas? Em primeiro lugar ele diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que significa isso? Andar no conselho dos ímpios é andar conforme os ímpios. E é preciso também explicar que a ideia aqui de ímpio, impiedade, significa alguém que vive deliberadamente como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Esse é o ímpio. Ele vive para si mesmo como se somente ele existisse para ele mesmo. E não houvesse um Deus que deve ser adorado e deve ser servido. Em outras palavras, o ímpio é alguém que vive para si mesmo e ignora a existência de Deus. Ignora que existe um Criador e que o ímpio deve prestar contas e deve servir a este Criador. Então, por ignorar a existência desse Criador, por achar que ele é um fim em si mesmo, o ímpio vive para si mesmo, seguindo os seus instintos, os seus desejos, seguindo aquilo que lhe dá na telha. Então, queridos, o justo, aquele que é feliz, ele não anda conforme o conselho daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não amam a Deus, daqueles que não vivem para Deus, daqueles que vivem para si mesmos. Porque sabe o que acontece? Se nós andarmos no conselho daqueles que não conhecem a Deus, se nós andarmos no conselho dos ímpios, nós viveremos em impiedade.
Me chamou a atenção, eu já contei isso, há alguns anos eu peguei um livro precioso, que eu até usei, na época nossos estudos da semana eram às terças-feiras. O livro chama Pecados Intocáveis, do falecido Jerry Bridges, um dos meus autores prediletos, Jerry Bridges. Pecados intocáveis, Jerry Bridges lista um grupo de pecados que nós achamos que por vezes não são assim tão importantes, tão sérios, tão danosos. Pecados como a ira, como a ansiedade. E dizemos assim, mas isso todo mundo faz, todo mundo pratica. Mas ele vai mostrar que são sérios, porque todo pecado é contra o ser de Deus, o ser santo de Deus. E o pecado número 1, e é isso que me chamou a atenção, o primeiro pecado que ele cita, ele chama de pecado da impiedade. E eu achei estranho, porque eu disse, por que um livro escrito para pessoas que servem a Deus, tementes a Deus, um pecado de alguém que é considerado como justo, justificado em Cristo? E aí eu fui entender, porque ele chama pecado de impiedade. É o pecado de vivermos como os ímpios. E ele vai esclarecer que o pecado de vivermos como os ímpios é vivermos como se Deus não existisse. E eu faço os meus negócios como se Deus não existisse. E eu conduzo o meu casamento como se Deus não existisse. E eu educo os meus filhos como se Deus não existisse. E eu assisto a programação da TV como se Deus não existisse. E eu acesso o meu smartphone e tudo que eu posso ver ali como se Deus não existisse. E eu conduzo a minha vida como se Deus não existisse. E eu tomo as minhas decisões como se Deus não existisse. Esse, meus irmãos, é o pecado da impiedade, que por vezes temos cometido, vivendo como se Deus não existisse, planejando um ano como se Deus não existisse, planejando uma mudança como se Deus não existisse, planejando o nosso trabalho como se Deus não existisse. Em outras palavras, conduzindo a nossa vida como se Deus não existisse. Bem, o salmista começa dizendo que feliz, completamente feliz, bem-aventurado é aquele que não vive assim. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É aquele, meus irmãos, que não leva a Deus, o ímpio é aquele que não leva a Deus em conta. Então, viver conforme o conselho dos ímpios é viver não levando Deus em conta. O ímpio tem a sua visão de mundo, que nós chamamos de cosmovisão, e seu sistema de valores que governa a sua vida, como se Deus não existisse. Bem-aventurado é aquele que não vive dessa forma. Bem-aventurado, nós já podemos então adiantar, é aquele que vive considerando a Deus. É aquele que vive, usando uma linguagem dos Salmos e de Provérbios, temendo a Deus. A linguagem que a Bíblia usa é essa, que Deus usa é essa. Bem-aventurado é aquele que leva a Deus a sério. Em outras palavras, é aquele que teme a Deus. Você deseja ser feliz? A pergunta continua. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que nos acompanham à distância. Você deseja ser feliz? Não viva como se Deus não existisse. Leve Deus a sério. Por isso que o princípio da sabedoria, qual é? É o temor do Senhor. E o autor de Eclesiastes, Salomão, termina o seu livro, Eclesiastes, dizendo que o resumo de tudo é temer a Deus. Tema a Deus, leve Deus a sério. Em segundo lugar, meus irmãos, bem-aventurado é aquele que não somente não vive como se Deus não existisse, ou seja, bem-aventurado é aquele que teme a Deus, mas bem-aventurado é aquele também que não se detém no caminho dos pecadores. Nós não somente devemos tomar cuidado para não vivermos segundo o conselho dos ímpios, como se Deus não existisse, mas também não podemos nos deter no caminho dos pecadores. O pecador é aquele, e alguém pode dizer assim, não, mas todos nós somos pecadores. Aliás, a Bíblia diz isso. 1 João 1 diz que nós somos pecadores, e quem diz que não comete pecado é mentiroso. Mas aqui, a ideia de pecadores que o salmista cita é alguém que vive na prática deliberada do pecado. É aquela pessoa que vive em pecado e para ele está tudo bem. E se você for dizer isso é pecado, ele diz, não me aborreça. Eu vivo do jeito que eu quero, para mim está bom. Sabe aquela ideia, meu corpo, minhas regras? Minha vida, minhas regras? Pecado não existe, é coisa que inventaram.
Esse, meus irmãos, é o pecador, que vive na prática do pecado. É aquele que deliberadamente aparta-se de Deus, rebela-se contra a sua vontade. Ele erra o alvo e transgride os preceitos divinos continuamente. E para o pecador isso não tem problema nenhum. Os pecadores, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, têm um caminho e andam e agem de acordo com essa oposição hostil a Deus. Por isso, andar nesse caminho largo é entrar numa rota de prazeres imediatos, porém efêmeros, coisas que vão passar logo, pois esse caminho largo conduz à perdição, à infelicidade irremediável. E eu acrescento, pensando até no último versículo do Salmo, conduz à infelicidade eterna. Porque o dia que o Senhor executar o seu juízo, os ímpios, aqueles que vivem na prática deliberada do pecado, serão condenados por toda a eternidade. Então, para sermos felizes, além de não vivermos como se Deus não existisse, mas vivermos temendo a Deus, nós não podemos viver na prática constante do pecado como se estivesse tudo bem, tudo certo. Conquanto, irmãos, pequemos, porque como eu disse há pouco, nós somos pecadores, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. Não é algo planejado, não é algo que praticamos e achamos que está tudo bem e vamos continuar assim. Para o crente, para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que foi feito uma nova criatura, para aquele que nasceu de novo, para aquele cujo Espírito Santo habita nele, o pecado traz tristeza. E é por isso que nós nos arrependemos. É por isso que fazemos o que fizemos há pouco. Eu espero que você tenha feito com sinceridade. Nós confessamos os nossos pecados, verdadeiramente arrependidos, e dizendo: Senhor, segura bem firme na minha mão para que eu não peque de novo, para que eu não cometa esse mesmo pecado. O crente em Cristo Jesus não é aquele que é bonzinho, mas é aquele que, porque tem o Espírito Santo, o pecado incomoda, e então ele deseja viver uma vida que agrada a Deus. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E por último, dentre essa lista negativa, bem-aventurado também é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? O escarnecedor é aquele que colocou o grau de maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. É aquela pessoa que zomba de Deus, das coisas de Deus. Ele não apenas desconsidera a Deus e se opõe a Ele, como também zomba de Deus, escarnece dele, escarnece da palavra do Senhor, escarnece da lei do Senhor. Bem, não é muito difícil ver escarnecedores nos nossos dias, não é verdade? Gente zombando de Deus, gente zombando da palavra de Deus. Gente não somente se opondo a Deus, mas afrontando a Deus. Grupos humorísticos que têm prazer anualmente em fazer sátiras de Jesus. Artistas que não têm o mínimo pudor em escarnecer da palavra de Deus e do povo de Deus. Políticos que fazem a mesma coisa. Estes são os escarnecedores. Eles escarnecem daquilo que é santo, sagrado, daquilo que é de Deus. Eles não têm temor nenhum a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que o escarnecedor, nós não devemos nos assentar no caminho, nos assentar com os escarnecedores. Sendo assim, assentar-se à roda dessas pessoas que blasfemam, é como se nós nos tornássemos um deles. E eu fico pensando quantas vezes nós incorremos em contar piadas que escarnecem das coisas de Deus como se fossem coisas normais. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, pregador do século XVII, pregador batista do século XVII, ele disse o seguinte: a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Então, queridos, nós precisamos levar em consideração, em primeiro lugar, que para uma vida de felicidade, nós não podemos viver
como se Deus não existisse. Nós não podemos viver na prática deliberada dos pecados. Nós não podemos viver escarnecendo de Deus, do nome de Deus e das coisas de Deus. Um comentarista bíblico, eu acho bastante interessante o comentário dele do livro de Salmos. Ele diz que as 3 frases completas mostram 3 aspectos ou 3 graus de separação de Deus, uma vez que retratam a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes. Olha o que o Derek Kidner diz. Primeiro nível, a aceitação dos seus conselhos. Segundo, a participação dos seus costumes. E terceiro, a adoção da sua atitude mais fatal. Então, primeiro, o que é não andar no conselho dos ímpios tem a ver aqui com a aceitação dos conselhos. Não se deter no caminho dos pecadores tem a ver aqui com a participação dos seus costumes. E não se assentar na roda dos escarnecedores tem a ver com a adoção da sua atitude mais fatal. Para finalizar, meus irmãos, depois do salmista falar que bem-aventurado são aqueles e apontar os aspectos negativos, quais são os aspectos positivos? Vejam comigo, verso 2, pelo contrário, ao invés de alguém viver como se Deus não existisse, na prática deliberada do pecado, e escarnecendo de Deus, das coisas de Deus, o seu prazer, pelo contrário, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele, não apenas que não faz certas coisas, que não vive de certo modo, mas é aquele que vive de certo modo. E que certo modo é esse? O salmista diz, medita, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Queridos, então, nós podemos dizer que a vida cristã tem um aspecto negativo e outro positivo. O negativo nós vimos ainda há pouco. O positivo, meus irmãos, é que o justo, ele não apenas se aparta do conselho dos ímpios, ele não apenas se aparta do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, mas ele decide, ele se dedica ao estudo da palavra do Senhor, à meditação da palavra do Senhor, a amar a Deus e a sua palavra. Se por um lado, queridos, bem-aventurado é aquele que não vive como se Deus não existisse, feliz é aquele que vive sabendo que Deus existe e então busca na palavra de Deus, o conselho de Deus, a vontade de Deus. Se por um lado, feliz é aquele que não vive na prática deliberada do pecado, feliz é aquele que vive meditando nessa lei, buscando o fortalecimento em Deus através dessa lei, para que não viva na prática do pecado. Se por um lado, feliz é aquele que não vive escarnecendo de Deus e das coisas de Deus e da palavra do Senhor, feliz é aquele que ama Deus e ama a palavra do Senhor e por isso leva Deus a sério. Então, queridos, nós podemos dizer que para o salmista, quando ele diz aqui, bem-aventurado, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, para o salmista essa lei é mais preciosa do que muito ouro depurado, citando aqui Davi no Salmo 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, que o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, que os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Davi também no Salmo 19, no verso 10, vai dizer que esta lei é mais preciosa do que ouro, do que muito ouro depurado, e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Então, queridos irmãos, para uma vida de felicidade, nós precisamos viver não como os que não conhecem e amam a Deus. Nós vamos viver como aqueles que amam e conhecem a Deus. Nós vamos viver considerando a Deus, levando Deus a sério, amando a Deus e amando a sua palavra. Vejam, queridos, também o que diz o salmista no verso de número 3, aí vem a comparação, depois dele dizer que pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, medita continuamente, conduz a sua vida continuamente através dessa sua palavra, ou seja, vive a sua vida, conduz o seu casamento, a educação dos filhos, a forma como lida com os pais e com os irmãos, a forma como lida no seu trabalho e em tudo o que faz através da sua palavra. Ele diz no verso 3, olha a comparação, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem
sucedido. Irmãos queridos, o salmista não apenas diz o que não faz e o que faz o justo, aquele que é feliz, mas faz a comparação daquele que é feliz, dizendo, ele é como árvore plantada junto às correntes de água. A figura aqui, meus irmãos, é muito emblemática, significativa. Uma árvore plantada num solo bom, num solo onde existe água. Uma árvore plantada num solo árido, desértico, ela vai morrer, ela não vai dar frutos, ela vai secar. Mas uma árvore plantada num bom solo, um solo onde há água, e essa ideia, plantada junto a uma corrente de águas, ela no devido tempo vai dar frutos, a folhagem não vai murchar. Esta é a comparação. Que tipo de vida você quer ter? Uma vida de felicidade, uma vida que vive no temor ao Senhor, guiando a sua vida pela palavra do Senhor, e por isso sendo bem-aventurado, e mais uma vez não significa livre de problemas, mas tendo paz e alegria mesmo em meio aos problemas. Uma vida que dá frutos, uma vida que faz diferença nesse mundo. Ou, olha a comparação que ele faz no verso 4 com os ímpios. Os ímpios não são assim. Diferentes do justo, que é como árvore plantada junto a correntes de águas, cuja folhagem não murcha e que dá frutos, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Já viu essa cena? Aquela folha seca ou a palha que passa um vento e leva embora. É esta comparação, meus irmãos. O justo, árvore plantada, junto a correntes de águas, um bom solo, que dá frutos, que permanece firme e não seca e dá frutos. O ímpio é como uma folha seca que o vento leva embora. E olha como ele termina. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós não podemos brincar com Deus, vivendo como se Deus não existisse, na prática deliberada do pecado e zombando das coisas de Deus. Porque os ímpios não vão prevalecer. Você pode ver os ímpios e aparentemente estão prosperando, mas não se engane. Eles serão julgados. E a condenação dos ímpios é uma condenação eterna. E então o salmista diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer o caminho dos justos significa que Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele se importa conosco sempre. Isso me faz lembrar o Salmo 139, quando Davi diz, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Davi reconhece que o Senhor está com ele em todo o tempo, a ponto dele dizer que o Senhor é o meu pastor, por isso eu não preciso de mais nada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor estará comigo, porque o Senhor está comigo. O Senhor conhece o caminho dos justos, significa que o Senhor nos ama, que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas dores, conhece o que nós passamos, conhece as nossas fraquezas, e ainda assim Ele nos ama. É um conhecer que tem a ver com amor, tem a ver com relacionamento, tem a ver com cuidado. Daí nós termos iniciado o culto dizendo que o Senhor, Ele manifestou a sua misericórdia e a sua justiça para com a casa de Israel. Sabe, irmãos, nós lemos esse salmo e talvez você fique desanimado pensando, mas eu não sou justo. Eu não vou conseguir ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de forma perfeita. Mas sabe qual é a boa notícia para nós? É que o justo, que meditou na lei do Senhor, que é a própria lei do Senhor, que é o Verbo encarnado, ele obedeceu essa lei de forma perfeita em nosso lugar. O justo, na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados. Por isso que ainda que pecadores, nós não nos detemos no caminho dos pecadores, não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo que é justo. O justo, que é Cristo, ele tem prazer na lei do Senhor a ponto dele dizer, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele obedeceu de forma perfeita até a morte, morte de cruz. O justo, queridos irmãos, na cruz do Calvário,
Ele entregou o seu corpo. O justo, meus queridos irmãos, na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, para que nós hoje sejamos vistos pelo Pai, não como ímpios, não como pecadores, mas como Ele justo.